Para o enfrentamento dessa realidade, essa triste realidade que é multifatorial, como a gente vê, qual a importância da rede de proteção à pessoa idosa, né? Na verdade, o que é esta rede, né? E como é se dá a atuação do Ministério Público, como ele é posicionado no atendimento às pessoas em situações de violência? Tamires, essa rede, ela deveria existir, ela seria fundamental. É o quê? São vários órgãos, são vários setores conversando, fazendo uma interface um com o outro, seja assistência social, seja a saúde, seja a educação, seja a autoridade policial, a delegacia de polícia, seja vamos dizer assim, a sociedade civil, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, enfim, somos todos nós conversando no sentido de oferecer o quê? Serviços de qualidade para o quê? Para ou o empoderamento desse idoso, que é fundamental, que ele se empodere da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas, o fortaleça nesse sentido, que ele se sinta parte da sociedade, que ele tenha vez e voz dentro da sua própria família, da sua comunidade, e, por outro lado, oferecer serviços quando esses direitos já estiverem ameaçados ou violados. Então, ele precisa de uma proteção um pouco maior, de um CRAS, de um CREAS, de serviço até com um advogado, com um defensor público, que ele possa se defender de alguma coisa que ele necessite. Então, essa rede é justamente para dar esse amparo, ou do empoderamento, ou para esses direitos que já foram violados ou estão ameaçados. E o que a gente verifica, eu acho que isso tem um pouco com a cultura ainda do Brasil. A gente vê vários países, inclusive, que já tem essa rede formada, pré-estabelecida, uma rede que funciona, uma rede que você vê vários serviços para a pessoa idosa, seja ela não dependente, seja ela a pessoa dependente ou semidependente, enfim, para todas as categorias que você possam surgir. Então, você tem uma rede, tem serviços pré-estabelecidos para cada um da fase de vida que esse idoso se encontre. E o que a gente vê no Brasil, e eu acho que isso é uma questão cultural, nós não temos ainda a capacidade de articulação multifatorial. A gente tem, assim, a Secretaria X da Assistência Social trabalha numa linha de programas, a saúde em outra, e elas não conversam entre si. Elas não conversam com a educação, elas não conversam muitas vezes com o Ministério Público, ou o próprio Ministério Público não conversa com elas, certo? E eu acho que assim tem que dizer também que há uma meia-culpa nossa nisso. Então, a gente precisa, a academia, as associações, a gente precisa fazer um trabalho coordenado, um trabalho integrado, um trabalho inclusivo, de inclusão desse idoso e nesses vários possibilidades dessa rede. E a gente não tem ainda isso. Olha, há muitos anos eu trabalho na área, eu acompanho, a gente ouve falar a nível nacional da chamada RENADE, que seria essa rede nacional, e você vê que isso nunca sai do papel. Os programas que são oferecidos, eu posso te dizer com certeza, até hoje, com exceção de alguns estados ou de algumas capitais que oferecem algo a mais, mas qual é o serviço que você vê? Primeiro, ou um programa de assistência, o BPC, que é um programa de quê? Que é transferência de renda. Então, o idoso com mais de 65 anos, que não tem família, que não tem renda, ele acaba ganhando, e muita gente até apelidou de aposentadoria, né? É uma aposentadoria. Mas é um programa nacional, né, federal, vamos dizer assim, melhor dizendo, de transferência de renda, e só. Eu transferi a renda à família que se vire.
a família que inclusive esse dinheiro que deveria ser só do idoso, acaba sendo uma fonte de renda para de sustento de muitas famílias, e acho que essa pandemia deixou isso muito claro, porque muitos perderam emprego, muitos não puderam, que eram autônomos, tiveram que ficar dentro das suas casas, eles não puderam sair para vender seus produtos, e isso impactou o dinheiro que seria mais para o idoso, que a gente sabe que é muito pouco e que isso realmente não reflete. Existe até uma inflação que mede o custo de vida da pessoa idosa. Você sabia disso? Existe. Não sabia. A Fundação Getúlio Vargas tem um índice de preços que tem a ver com a pessoa idosa. Você ter uma rede que se preocupa em transferir renda, ela é uma rede que não abrange todos os aspectos necessários para proteger a vida e a saúde dessa pessoa idosa, né? E, por outro lado, a última, só mais uma, é o que nós chamamos de as ILPIs, né? As instituições de longa permanência. É assim, ou você dá renda e a família que cuide, e o Estado lava as mãos, ou então eu vou abrigar esse idoso, ele vai estar lá abrigado, perde até os laços familiares, quando eles existem, ou seja, é 880 e eu não tenho nada no meio do caminho. E a rede não é capaz de dar justamente esse suporte de outros serviços que seriam adequados, próprios, para a pessoa idosa. Ela, quando entra num CRAS ou num CREAS, você não está trabalhando só com pessoa idosa, você está trabalhando com a mulher, com a família, com criança, com jovens, então você não tem, muitas vezes, alguma coisa voltada especificamente para a pessoa idosa.